como essa crise vai cooperar para o seu bem. Em Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Essa palavra é poderosa, muito conhecida, muito atual, e quando ela me foi revelada, foi um verdadeiro divisor de águas em minha vida. Em outra tradução diz que todas as coisas cooperam para o bem. Nosso futuro, os planos de Deus para a nossa vida já está escrito, mas precisamos crer no que lemos. E você, meu irmão e minha irmã, crê no que você lê? Existem coisas na palavra de Deus que são difíceis de acreditar. Começamos por vezes a acreditar verdadeiramente no que está escrito na palavra de Deus, quando tudo começa a dar errado em nossa vida. A maioria das pessoas começa a acreditar na palavra, infelizmente, quando não tem mais opção. Hoje, vivemos um caos mundial e com isso muitas pessoas se aproximaram de Deus. Precisamos ficar no fundo do poço para realmente acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. E o Senhor, como um Deus misericordioso, nos sustenta por sua graça. E Ele fala para nós: por mais que sua fé seja pequena, a minha graça não falha. Por mais que você seja infiel, eu vou continuar fiel. Por vezes, a única forma para uma pessoa entender o plano de Deus é passando por uma tragédia. E hoje, vivemos além de nossas tragédias pessoais, uma tragédia na humanidade. As pessoas têm vivido de uma forma como convém, buscando seus sonhos na sua própria força, tentando construir um futuro que acham que é melhor para eles. Então Deus tem que trazer um tempo para que essa pessoa não consiga fazer mais nada. É uma quebra financeira, uma morte familiar, uma traição, uma quarentena. Algo acontece para que, enfim, ela comece a viver um propósito que já estava dentro dela, mas ela estava ocupada com outras coisas da vida. O coronavírus é um evento natural, porém é uma oportunidade que está diante de nossos olhos para criarmos um relacionamento, uma intimidade com Deus e pararmos com essa imaturidade de ficarmos correndo atrás de coisas da vida que achamos que são melhor para nós. É uma oportunidade de vivermos propósitos divinos que são muito melhores que os nossos. Você sabe qual é um dos maiores inimigos da sua fé, da sua caminhada? É o afã da vida, as preocupações do amanhã. O afã vira uma preocupação excessiva, que se transforma numa ansiedade, que é o mal do século, e vai paralisando a sua fé por completo, ao ponto de Deus precisar te parar. Deus para uma pessoa não para se vingar, mas sim por misericórdia, porque Deus não é vingativo, Ele é misericordioso. Olha a oportunidade que temos para ficar ainda mais claro para você. Vivemos hoje um deserto coletivo que fez você parar e recomeçar uma nova história. Agora, uma pergunta que será primordial para a sua verdadeira mudança. Você ama a Deus verdadeiramente? Se você ama a Deus, conforme diz na passagem no início da mensagem, tudo, absolutamente tudo cooperará para o seu bem. Se você ama a Deus, tudo o que acontece contigo, segundo a Bíblia, inclusive as coisas ruins, inclusive as tragédias, inclusive os abandonos, inclusive as traições, o salário atrasado, o desemprego, o complexo de rejeição, as coisas que você esperava e não aconteceram e você ficou frustrado,
o coronavírus. Quer mais? Todas as coisas, todas cooperam para o bem, mas sendo redundante, todas as coisas vão cooperar se você ama a Deus. Agora você pode estar perguntando dentro do seu coração: como eu vou descobrir se realmente eu amo a Deus? Você só descobre que ama uma pessoa na dor e na dificuldade, porque na bonança é fácil dizer que ama. Quando a vida financeira, sentimental e emocional vão bem, é fácil dizer que ama. Mas no deserto, no vale, na crise mundial, quando acaba tudo, quando não tem outra opção, e aí? É quando Deus fica em silêncio e não te responde mais, você descobre se amava Ele mesmo. Eu pessoalmente já passei por períodos do silêncio de Deus. Eu orava e Ele não respondia. E aí vem os questionamentos. Será que Deus me ama? Será que Deus ainda me escuta? Posso te dizer, é porque nós achamos que o versículo citado não é verdade. Se nós crermos no que lemos, acreditaríamos que tudo coopera para o nosso bem, independente do que seja. Existem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas não creem no que leram, porque se acreditássemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não reclamaríamos das tragédias da nossa vida pessoal e nem do coronavírus. Lidar com a tragédia é terrível, é ruim, é muito ruim, mas de alguma forma isso vai contribuir para o nosso bem. Está escrito. O problema é que a maioria das pessoas foca na tragédia em si, mas não foca na potência que sobra após a tragédia. Foi isso que aconteceu com Jó e com vários homens da Bíblia. Eles focaram na potência que sobrou após a tragédia, porque depois de uma tragédia descobrimos uma força que não imaginávamos que tínhamos. Isso aconteceu comigo e isso vai acontecer com muitas pessoas depois que essa crise mundial passar. Somos muito mais fortes e resistentes do que achávamos que éramos. Outro questionamento que pode estar no seu coração: Vinícius, eu entendi até agora, mas além dos meus problemas, esse vírus veio. Eu esmoreci, estou triste, sem esperança. Meu irmão e minha irmã, você pode perder tudo menos a esperança. E o que eu vou falar pode te machucar agora, mas é para o seu bem. Sabe por que você esmoreceu, está triste e sem esperança? É porque você não ama a Deus o suficiente para crer que tudo coopera para o seu bem. Você crê no que está escrito? A prova de amor sempre vem na dificuldade, na tragédia que o amor se revela. Quando está tudo bem, todo mundo ama. Mas quando alguma coisa acontece em nossa vida que foge do controle, é ali que mostramos se amamos ou não. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é para aqueles que estão diante de uma dor terrível pessoal, ou mediante dessa crise mundial, e ainda falam: ainda diante das minhas dificuldades, eu estou de pé. Ainda diante das incertezas com relação ao cenário mundial, meu Deus é Deus. Ainda diante de toda essa crise, eu vou receber a minha vitória. Quando você sobrevive à tragédia e potencializa o que sobrou, acontece o milagre ou a transformação. Após a tragédia tem milagre, tem transformação, tem recomeço, tem sonhos realizados. Deus nunca fez um milagre em tempo de bonança. Nós não vemos Jesus andando em lugares de bonança. Jesus andava sobre as águas em tempo de tempestade. Jesus curava quem estava enfermo. A própria Bíblia diz que ele não veio para quem era são, mas sim para os doentes.
Entenda, as tragédias, tanto pessoais quanto a nível mundial, como estamos vivendo agora, não é por um fruto seu, é porque todas as coisas cooperam para o bem verdadeiramente. Infelizmente, muitos de nós adoramos colocar Deus numa posição de juiz, de condenação. Muitos falam assim: estou sofrendo isso, estou passando por isso, porque eu fiz aquilo. O mundo está passando por isso tudo com esse vírus, porque Deus está dando um recado para a humanidade. Gente, misericórdia, entendam isso. O coronavírus não caiu do céu, Deus não fabricou esse vírus. Isso foi consequência das escolhas do homem, e Deus respeita nossas escolhas. O grande problema que acontece é que ninguém está nem aí para Deus, vivendo a vida de forma egoísta, sem pensar no próximo, nem aí para a família, pensando apenas em ganhar dinheiro, vivendo uma vida fútil. Aí, quando vem algo assim, o coronavírus, que é nada mais que um evento natural, como um tsunami, um furacão ou outro vírus qualquer. Aí essa pessoa diz: Deus não podia ter permitido isso. Deus está nos castigando. Como se Deus fosse culpado por tudo que está acontecendo. Deus deu a liberdade aos homens por suas escolhas e, infelizmente, as escolhas do homem fazem com que pessoas inocentes paguem um preço muito alto. A maldade está no coração do homem. Deus é bom. Deus nunca erra. Deus nunca é injusto. Sempre está certo, independente do que podemos achar ou não. Pensamentos absurdos, como se a graça e a misericórdia de Deus não existissem. Se você pensa assim, meu irmão, minha irmã, mude a sua mentalidade. Coloque na sua mente que a humanidade está tendo uma oportunidade de se voltar para Deus. Agora, sabe por que nós questionamos a Deus? Porque nós não o conhecemos. E por que nós não o conhecemos? Porque não nos aproximamos dele, não oramos, não lemos a palavra. E se lemos, não cremos, porque se crêssemos, acreditaríamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As tragédias e as dificuldades não vieram para lembrar o quanto erramos, vieram sim para lembrar do quanto ainda podemos crescer. Vieram para lembrar que algo muito bom virá mais para frente. Nunca se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Deus só permite os dias difíceis e as tragédias chegarem, porque o seu exemplo de superação vai ser usado para mudar a vida de outras pessoas. Depois desse vendaval, dessa crise, sobrarão apenas aqueles que permaneceram conectados à videira, Jesus Cristo, independente dos seus problemas, independente do coronavírus. Temos um grande exemplo de Jó. Ele não entrou na Bíblia porque era um homem rico. Jó não entrou na Bíblia porque orava nas madrugadas. Jó entrou na Bíblia porque superou a sua tragédia. Deus é que promove as bênçãos da sua vida. Se você perdeu algo, se essa crise te atingiu, é porque Deus está te alinhando para ganhar muito mais lá na frente. Se algo foi embora, é porque Deus quer preparar o seu coração para você se tornar mais maduro para receber outra coisa melhor. Se os sonhos tiveram que ser impedidos, se algo aconteceu, se a tragédia te alcançou, é dia de celebrar, porque onde vem o dia mau, o milagre está próximo de chegar. Onde tem tempestade, tem Jesus andando sobre as águas. Você tem que entender que Deus se manifesta em dias maus. Os dias maus não são consequências dos seus erros, porque os seus erros já foram pagos na cruz por Jesus. Os dias maus são feitos para cooperarem para o seu bem. Deus, como Pai, nos trata como filhos, exatamente como devemos tratar os nossos próprios filhos.
colocando limites. Tem coisas que aconteceram em sua vida justamente porque Deus, como Pai, teve que te colocar limites. Porque Ele tem um propósito e um plano que é bom, perfeito e agradável para você. E para viver este plano, você precisa estar maduro para receber. Por mais difícil que seja o que estamos vivendo hoje, sempre existe uma conspiração de bem a nosso favor, uma conspiração divina. Outra pergunta que pode estar no seu coração: como posso construir o meu futuro se eu estou instalado num ambiente trágico? Já vivia meus problemas pessoais e agora esse vírus? Como eu posso olhar para os meus sonhos? Como eu posso enxergar o amanhã se eu perdi meu emprego com tudo isso? Se meu marido saiu de casa, se meu filho está nas drogas, se recebi um diagnóstico ruim para a minha saúde? Se a economia global afetou a minha vida drasticamente? Respondo para você: isso tudo acontece porque existem pessoas que precisam aprender com as tragédias. O milagre e a transformação é o escape da tragédia. Com tudo que vem acontecendo, você tem apenas duas saídas. Ou você aprende com tudo isso e acredita que vai cooperar para o seu bem, ou você estaciona a sua vida e morre no deserto, como a maioria do povo israelita quando saiu da escravidão do Egito rumo à terra prometida. Desconsideramos muitas vezes o Deus que temos, um Deus de graça, um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que fala para você: meu filho, fica tranquilo, pois todas as coisas cooperam porque você me ama. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. Por quê? Porque esse amor era o suficiente para Jesus, para que todas as coisas cooperassem para o bem de Pedro durante a sua jornada. Consegue entender isso? Se você ama a Deus, você tem todas as ferramentas necessárias para que Ele possa começar um projeto de crescimento ao seu favor em todas as áreas da sua vida. Independente de como esteja a sua vida hoje, independente de coronavírus. O seu futuro começa a ser construído com Deus, quando você supera as tragédias da vida e ainda o ama. Na Bíblia, encontramos histórias de pessoas que superaram tragédias, passaram por dias extremamente difíceis, foram abandonadas, vendidos pelos irmãos como escravo, pessoas esquecidas pela sociedade. Na Bíblia e na história da humanidade existem também tragédias, pragas, crises que mataram muito mais do que o coronavírus matará. A tragédia nos prepara para o melhor de Deus em nossa vida. Porque todas as coisas, meu irmão, minha irmã, todas as coisas, todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? No meio da tragédia, conhecemos um Deus que nos tira o afã da vida, um Deus que nos tira a preocupação com o amanhã, pois basta a cada dia o seu mal. Como diz na palavra, que se Deus alimenta os pássaros e veste os lírios do campo, Ele não vai se preocupar com você, que é filho? Você crê na palavra de Deus? Todo o nosso futuro está escrito. Ou não lemos ou não cremos. A maior parte dos cristãos vivem assim. Vão à igreja, por vezes têm uma vida razoável de oração, leem a Bíblia eventualmente, mas vivem uma vida medíocre em todas as áreas. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Não pagam o preço de renúncias e abandono do pecado e acham que indo 1 hora por semana na igreja vão mudar de vida. Quando conhecemos verdadeiramente o amor de Deus, a misericórdia dele e recebemos a sua graça e ainda entendemos que a nossa dívida já foi paga pela morte de Jesus na cruz, nossa vida muda radicalmente.
Se você tiver fé no que está escrito na palavra, seu futuro já está construído. A ponte que te levará para um futuro de paz e prosperidade já está pronta. Independente do que acontecer, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, inclusive essa crise mundial. Nunca reclame, nunca murmure da tragédia que você está enfrentando. Não questione a Deus com relação ao que está acontecendo no mundo. Por mais doloroso que seja, você precisa acreditar na Bíblia. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa se você tem problema na família, nos relacionamentos, na vida financeira. Não importa se você não tem esperança no futuro. Não importa que você está em depressão. Não importa que você está com medo ou pânico. Não importa que você está noites sem dormir, com insônia. Não importa as preocupações que fazem você não acreditar em mais nada. Não importa o coronavírus. Não importa como você está ouvindo esta mensagem. Se você ama a Deus, tudo isso cooperará para o seu bem e Deus vai manifestar um milagre na sua vida após esta tragédia. Leia a Bíblia e creia no que está escrito, porque o que está por vir é muito, mas muito melhor do que você já viveu até hoje. Não desanime com a dor de hoje, porque os melhores dias ainda estão por vir. Ore comigo assim. Senhor, entramos na sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, são muitos filhos e filhas seus ouvindo esta mensagem. Que o Espírito Santo toque os corações como uma espada de dois gumes. Que elas realmente creiam que absolutamente tudo coopera para o bem delas, por pior que sejam as circunstâncias que estão vivendo. Não importa o que está acontecendo na vida de cada uma, seja por problemas pessoais, seja pelo coronavírus. Pai, a sua palavra é a verdade que nos liberta e cremos que tudo o que passamos hoje vai cooperar verdadeiramente para o nosso bem. Que o seu amor seja revelado na vida de cada uma, pois somente quando isto acontece é que temos uma verdadeira mudança de vida. E que através desta revelação elas descubram o seu verdadeiro propósito e possam viver as suas promessas, conforme diz na sua palavra, um plano bom, perfeito e agradável. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.